meu estúdio, eu vou deixar a câmera fechada, tá. Mas eu tô aqui, qualquer coisa me chamem se eu ficar um pouco mudinha, tá. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre logística, tá, sobre o setor de logística, dentro das organizações, é um setor em que um assistente administrativo pode atuar, né, e é uma área muito interessante em pleno desenvolvimento, tá. De suma importância, assim, para toda a cadeia comercial. Bom, então, assim, dando um conceito aí básico, né, de logística, logística, então, é a chave para toda a distribuição de materiais, né, toda a parte de movimentação e distribuição de todo e qualquer tipo de produto. A garantia, né, então, é garantir que esses produtos cheguem, eh da melhor forma, né, e da forma mais rápida e mais fidedigna para o cliente final, né, passando por todos os processos e também com menor custo, né, e maior lucra e para gerar maior lucro também para as empresas, né. A gente aqui no Brasil, a gente, tem algumas peculiaridades, porque o nosso país ele não dispõe de praticamente nada de trem, enfim, né, a gente basicamente depende de rodovias, né. Então, as nossas rodovias, o Brasil é um país de tamanho continental, né. Então, a gente acaba tendo aí algumas situações, que dificultam ou até prejudicam, né, o escoamento dos produtos, dentro do país, em função da que a gente fica refém de várias coisas, né. Mas ainda assim a gente se sai muito bem, o Brasil consegue, né, fazer essa distribuição, mas é aquilo que todos nós conhecemos, né, dos noticiários, enfim, até de vivenciar nossas idas e vindas por aí, né. Então as estradas não são boas, né, as empresas não investem muito também, né, em caminhões, né, de qualidade, não investem em várias coisas, né, manutenção, enfim, a gente tem algumas coisas mais de cunho também, como é que eu vou dizer assim, cultural, digamos assim, né, porque também entra algumas coisas daquele tipo dos motoristas terem que entregar com rapidez e acabarem não tendo qualidade de vida, acabam utilizando alguns produtos, né, para conseguir fazer a entrega conforme a demanda e às vezes sob grande pressão, né, enfim, várias coisas que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E assim, o setor então ele tá sendo de suma importância, aumentou muito. A gente já vinha numa crescente aí, né, de cada vez a gente comprar mais de forma online. A pandemia ela veio só para aumentar ainda mais isso, né, então essas encomendas, né, as compras online, elas fomentaram muito essa questão de logística e também tivemos que migrar aí, trocar um pouco, atualizar um pouco a forma de fazer, né. Então hoje, de uma maneira, bem usual e, enfim, corriqueira, a gente acaba comprando produtos pela internet que vêm de outros países, principalmente da China, né. Então a gente está falando de uma distribuição, né, que pode vir por navio, talvez até por avião e depois escoa pelas nossas estradas, né. E o que acontece é que a gente também vive num mundo, imediatista, né, então tudo que a gente quer e que a gente deseja, que a gente compra, a gente quer que chegue muito rápido nas nossas mãos, né. E essa concorrência acirrada aí entre empresas começou a fazer com que a entrega ágil fosse um grande diferencial comercial, né. Então hoje, quando a gente faz a nossa busca ali para comprar alguma coisa pela internet, a gente verifica várias coisas, né. O produto, enfim, as especificações técnicas, o valor do frete e o tempo de entrega. Daqui um pouquinho eu tenho uma empresa que 2 empresas diferentes, que o valor do produto, enfim, tudo se assemelha. Às vezes o tempo de entrega pode ser diferencial na minha escolha, né, porque já que eu vou pagar, vou ter tudo igual, eu vou comprar de quem me entrega logo. E às vezes não é nem por uma necessidade, né, que a gente tem, é por enfim, é por isso, assim, a gente nos tornamos, né, pessoas muito imediatista. O sistema levou a gente para isso. Então é aí que entra todas essas questões de logística, né, que vem passando por enormes mudanças em função desse novo mundo, dessa nova demanda, né. E também com a tecnologia, cada vez tudo evolui, né, e a logística também vem nessa evolução, né,
de sistemas, enfim, a tecnologia entrando para fazer grandes substituições e grandes mudanças. Acredito que nesse caso da logística, talvez mais mudanças e aprimoramento do que necessariamente, trocas, né. Alguns setores, o ser humano foi, né, sendo substituído por, enfim, pela tecnologia. Na logística eu não vejo muito assim, eu vejo mais no sentido de melhorias e sistemas e tecnologias entrando para auxiliar, mas não necessariamente num grande volume de mudanças, assim, de substituírem o ser humano, né. Mas assim, muitos softwares, muitos programas, sistemas interligados, alguns aparelhos, algumas coisas que vão ajudar nos controles, eh no como chama, assim, na pra acompanhar a carga, enfim, uma série de coisas, né. Então muita tecnologia sendo colocada aí no setor de logística. Bom, então sendo um ponto-chave, né, para as empresas nesse momento, ela garante, né, tendo um sistema de logística eficiente, ela garante satisfação do cliente, né, com a entrega ágil e claro que, né, com o produto também na íntegra, né, com tudo certinho, direitinho. Reduz custos operacionais, uma logística bem feita, ela pode reduzir absurdamente os custos operacionais da empresa e o contrário também, né, a empresa pode, enfim, pode ter custos muito altos e finalizar, como eu disse, assim, daqui a pouquinho até perdendo muito mercado e levando a possível falência, dependendo de como as coisas estão organizadas por isso, assim, porque a concorrência é muito grande, né. Então os custos eles podem ser, muito facilmente mensuráveis, né, e podem ser de grande importância, né, porque o que que acontece, não adianta a empresa ela busca o lucro, né, para buscar o lucro tem todo aquele sistema que a gente já viu passando por outros setores, né, do comercial, enfim, tem que comprar bem para poder vender bem, mas tem que entregar bem para poder reduzir custo. Então ela tem que aumentar o lucro e ela tem que reduzir custo, porque daqui a pouquinho todo o processo anterior à logística foi muito bom, foi muito bem feito, mas depois acaba a logística não sendo boa, então não adianta ter feito todo um processo inicial visando lucro, se depois vai ter um custo muito maior que daqui a pouquinho não vai nem valer a pena essa compensação, né. Então existe todo um processo inicial, e a logística num processo final de grande importância, né. Evita desperdícios, né, agiliza a entrega, aumenta a produtividade, né, enfim, gera uma grande vantagem competitiva. Talvez há um tempo atrás, quando acho que as empresas faziam meio no automático e tudo muito manual, talvez a logística nem fosse vista como como é que eu vou dizer assim, com tanta atenção quanto ela é vista hoje, né. Então as empresas estão atentas e fazendo sempre grandes melhorias. Hã, as principais funções, tá, na parte de transporte, que quando a gente pensa em logística, normalmente a gente já remete diretamente a essa parte, assim, né, do veículo em si, né, de caminhões, enfim, o que quer que seja, mas hoje em dia já é muito mais do que isso, né. Mas claro que o andar, digamos assim, né, independente de qual meio de transporte, é o principal, né. Então é isso, né, garantir o transporte, o melhor transporte, né, da melhor forma possível, com qualidade até o destino. E assim, hoje não, sempre, né, mas quando a gente fala em transporte, a gente está falando de variáveis tipos de produtos, né, então desde, sei lá, frutas, verduras, às vezes até animais, né, são transportados, enfim, produtos que precisam de algum tipo de armazenagem, de refrigeração, enfim, desde os, né, tudo, né, passa por estradas hoje, praticamente tudo que a gente consome. E cada tipo de produto com uma forma de armazenagem, de transporte diferentes, né. Algumas coisas sempre me chamaram muita atenção, assim, por exemplo, hã, transporte de melancias e de bananas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um caminhão na frente de vocês, mas eles não vêm amarrados em nada, né, eles simplesmente são colocados ali uma em cima da outra, e não tem nada prendendo, nada segurando. É daí que vem o ditado: "Conforme for andando, as melancias se ajeitam", né, que é justamente isso, porque elas vão se ajeitando ali, a banana é cacho, né, então eles colocam uma em cima da outra, bem encaixadinha, e vão embora, né.
Mas daqui a pouco, hoje, dessa forma, como é que eu vou dizer, tradicional e até meio, como é que eu vou dizer, meio simples de se pensar a armazenagem desses 2 produtos, pode, talvez até já esteja, né, sofrendo mudanças. Daqui um pouco já acharam uma forma melhor de colocar as bananas em caixinhas, enfim, não vou dizer que sim, porque eu na verdade eu desconheço, mas já vi muitas vezes no formato que eu falei antes, né, elas simplesmente colocadas lá dentro. Que mais? A manutenção dos estoques, tá, então é o processo, todos esses outros processos, de estoque, enfim, armazenagem, é anterior, né, ao processo da distribuição em si, né, mas é super importante, porque a maneira como que vai ser estocada vai também influenciar direto na questão né, de manutenção do produto, né, daqui a pouquinho ele não está bem armazenado, ele não está bem estocado, vai para o caminhão, está em caixa, ninguém vê, quando chega lá no final, ele está avariado, vão achar que foi do transporte, quando na verdade já foi um problema até anterior, né. Estoque tem muito mais do que isso, né, estoque entra todas aquelas questões, assim, de boa organização, boa limpeza, de cuidar a validade, né, de cuidar na hora de transportar ali dentro, né, em pallets, em caixas, então assim, às vezes, tarefas e funções e cargos que teoricamente as pessoas acham que são simples, né, e que qualquer um faz, enfim, eles são de grande importância, né, então, um estoquista, por exemplo, ele é peça fundamental dentro da empresa. Agilidade, qualidade, atenção, né, são características importantes para um estoquista e daqui um pouquinho ele não se vê como peça chave, fundamental para a empresa, quando na verdade é, né. No estoque também é feita a contagem, né, a mensuração de quantidades, enfim, então o estoque é de suma importância. Já vi alguns estoques de empresas de ramos diferentes, assim, é tudo muito peculiar, né, para cada empresa, enfim, cada tipo de produto, a maneira como o produto é armazenado, o que que ele precisa em termos de maquinário de movimentação, né, tudo faz diferença. Um supermercado, por exemplo, eh como o material vai ser armazenado e estocado é muito importante, porque aí a gente está falando de muitos produtos perecíveis, né, com a validade de um dia para o outro. Então, como que ele é manuseado, enfim, porque o produto perecível ele tem um tempo de vida útil muito curto, né, então praticamente quase tudo é de um dia para o outro, e tem uma margem de perda muito grande por parte do supermercado, enfim, do distribuidor, porque ele sabe que ele vai comprar 10, vai perder 3 e vai vender 5, né. Então ele já sabe que ele vai ter uma quebra grande, isso aí claro que é custo para a empresa, né. Mas já está previsto, só que claro, quanto melhor for feita a movimentação, a armazenagem, a reposição dentro da loja, né, tudo isso vai minimizar esses números, né, esses possíveis problemas. Já vi então bastante estoque de supermercado, já vi estoque de ferro e aço, que são materiais grandes, né, que eles já vêm, como é que eu vou dizer, eles já vêm em grandes volumes, eles vêm inteiros, normalmente a venda depois ela é fracionada, né, então passa dentro do estoque, ela ainda vai passar por uma segunda, eh, uma segunda, não é produção, como é que eu vou dizer, vai passar por um segundo momento antes de chegar de fato na entrega, porque ele ainda vai passar por algum tipo de manufatura de corte, às vezes algum tipo de fresa, enfim, algumas coisas que são feitas ali dentro da empresa mesmo antes de entregar, né. Enfim, então é uma infinidade de coisas que modifica muito de uma empresa para outra, né. Muda tamanho do galpão, muda, hã, ferramentas de movimentação, muda a quantidade de pessoal, enfim, então cada cada empresa e cada produto vai ter uma necessidade diferente, né. Processamento dos pedidos, que é então quando, o cliente chega, né, para fazer o pedido dele, normalmente é feita uma ordem de serviço, né, abre-se uma ordem de serviço, né, onde vai entrar o pedido dele, quantidades, enfim, né, tipo do pedido, entra, né, aí algumas peculiaridades da empresa, o número da ordem, enfim. Então é assim, é o primeiro passo para tirar o pedido, esse pedido ele vai ir para o estoque, né, onde um profissional vai fazer então
a contagem desse produto, retira da prateleira, enfim, passa para o momento seguinte, né, vai entrar ali na parte de armazenagem, vai passar por algum tipo de, envelopamento, né, enfim, embalagem, manuseio, depois ele vai passar por uma emissão, uma contagem, uma conferência, né, então tem o estoquista, tem o conferente, são vários tipos de profissionais que atuam, de forma parecida, mas com funções complementares, como se fosse uma linha de produção, né. Embalagem, depois que já está tudo certinho, conferido. Emissão de notas fiscais, que também fica a cargo do, né, do setor, eh, de distribuição, né, setor de logística, ele pode ser emitido também pela parte lá financeira, de compras, parte fiscal, mas ele pode ser feita dentro do CD mesmo, tá, dentro do centro de distribuição, isso é bem normal, natural. E aí então escoado, né, fazer a carga para o caminhão e é escoado para realmente transporte. Então, processamento dos pedidos, armazenagem, né, dentro do caminhão, isso tudo faz diferença também o como que vai ser feito dentro do caminhão. O setor de logística ele é um setor onde as pessoas que trabalham nele eles têm que ser pessoas, assim, com uma boa visão, né, porque às vezes coisas que parecem óbvias e simples, elas podem ser feitas de maneira otimizadas, melhoradas e simples, né, assim, de questão de visão mesmo, né. Vou dar um exemplo simples, assim, que não tem muito a ver, mas só para a gente para eu tentar ilustrar para vocês. Quando a gente vai arrumar uma mala, né, e dobra tudo em quadradinhos, né, as roupas, ou quando a gente se dá conta que daqui um pouquinho alguma coisa pode ser enrolada, ou que a gente pode usar algum tipo de, enfim, de material para ajudar nessa organização da mala. É a mesma coisa, quando alguém olha para um fundo de caminhão e fala assim: "Não, mas eu acho que eu posso fazer isso aqui diferente, eu posso colocar mais para lá, mais para cá", só que claro, tudo isso levando em consideração a questão do produto, né, de forma que ele não amasse, que ele não entorte, que ele não quebre, enfim. Hã Agora essa outra parte que eu vou falar aqui, ela já não é a parte mais tão, operacional, né, manual do processo de distribuição, que é onde começa a entrar a tecnologia de fato, né, que é a obtenção, colocar esses produtos no sistema, né, as partes de controles, que são muito importantes, é uma cadeia que não pode sofrer, perdas, avarias e não pode ter, como é que eu vou dizer assim, produtos fantasmas, assim, eles passaram por um sistema, mas não chegaram ao final, não apareceram, se perdem nos controles, né, porque além de causar, possíveis danos ao cliente de produtos que, enfim, acharam que já tinham passado pelo processo, não passaram, não chega no cliente, ou até questões mais delicadas, né, de enfim, custo para o cliente, de perda de produtos, né, algumas coisas até mais de cunho, comportamental, a gente sabe que, né, que às vezes, infelizmente, os profissionais acabam tendo condutas não tão profissionais, né, enfim, uma série de coisas que podem acontecer, né, então, fazer também um bom registro, né, e controle desses produtos é super importante. Planejar as ações, né, hã, desses materiais também, hã, primeiro que entra, primeiro que sai, trabalhar com inteligência, dar foco no que é prioridade, né, às vezes ali, se o processo não está bem organizado, no fim tu está mandando uma coisa que é para entregar na sexta, tu está mandando a de aliás, uma para mandar na quarta, outra para entregar na sexta, tu está despachando primeiro a da sexta, então aquelas coisas assim que às vezes no decorrer do dia, se não existe um planejamento, não existe um processo bem organizado, vai fazer toda a diferença, né. Então a logística ela trabalha, como o nome já diz, com lógica, né, então, depois a gente vai ver mais abaixo, lá no final, uma das qualificações importantes para um profissional que quer trabalhar na área é justamente ter um perfil analítico muito aguçado, né, para conseguir realmente fazer as coisas de uma maneira bem otimizada, bem lógica. Programação nos produtos, né, que é isso também dos produtos estarem programados, né, informatizados dentro de sistemas. Empresas maiores, né, contam com sistemas muito elaborados, né, de controle de estoque, de distribuição, mas toda e qualquer empresa, independente do tamanho, pode criar seus mecanismos, né, desde uma, da nossa famosa
planilha de Excel, né, que qualquer um pode criar e manter, não tem muito mistério, até buscar sistemas, de controles menores, às vezes até gratuitos que, né, se consegue, enfim, então, existem algumas formas de manter esses controles em dia, né, sem altos custos e que as empresas vão se adequando de acordo com essa necessidade e seu porte. Conforme for aumentando, né, vai mudando os sistemas de controle, mas toda e qualquer empresa consegue, né, cuidar, da sua distribuição e estoque. Manutenção das informações, né, então fazer além de fazer os controles, manter as informações, rever, controlar, né, fazer, inventários, né, enfim, então tem que haver também uma manutenção dessa informação e também conforme o andar né, das coisas, pode ser feito mudanças, enfim, os processos sejam melhorados, enfim, aí a empresa vai melhorando conforme ela vai vendo necessidades, né. Vocês estão com esse meu material de apoio aberto ou não? Não, Sora, não tô com ele aberto aqui. Tá, então eu vou colocar, caso vocês também consigam abrir aí, estou colocando ali no grupo umas imagens que eu captei aqui para vocês, tá, de exemplos de cadeias de suprimentos que vocês vão encontrar aí também na internet, qualquer material que vocês venham a acessar em função disso, vocês vão encontrar como supply chain, tá, que nada mais é que é isso, que é o sistema de eu trouxe alguns exemplos aqui, né, o sistema de distribuição de logística. Vou colocar os 3 ali, caso vocês queiram abrir e acompanhar. Depois vai estar no material certinho, tá, quando vocês Uhum. estiverem com ele em mãos. Então eu trouxe para ilustrar, né, mais ou menos o que a gente está falando, né, dessa cadeia aí né, de distribuição. Então basicamente ali o primeiro, tá. Caso vocês estejam com ele aberto aí, deixa eu abrir o meu aqui. Vou tentar, para quem não tiver com ele aberto, vou tentar ir ilustrando verbalmente, tá. Então, assim, tem ali a vaquinha, né, que é o produtor de leite. Depois que esse produto está pronto, né, ele vai ser, sei lá, engarrafado, encaixotado, vai para o caminhãozinho, esse caminhãozinho vai fazer, então, o transporte dele até a indústria. Nesse material que eu coloquei nesse primeiro exemplo da vaquinha, ele passa por 2 indústrias, porque no caso do leite, por exemplo, ele pode passar por 2 processos de produção, sei lá, não entendo, mas vamos dizer, um é o como é que chama? Ai, me faltou o nome agora que o leite passa lá, mas enfim, 2 processos diferentes, tá. Então aí depois tem a segunda passagem de um processo de uma indústria para outra, depois lá vai o caminhãozinho de novo, vai levar para o distribuidor, né, então a gente tem aí grandes empresas de distribuição né, de produtos alimentícios. É também um dos lugares interessantes de profissionais que desejam atuar na área de logística trabalhar, tem bastante oportunidades, inclusive na área comercial. Normalmente essas distribuidoras têm uma área comercial bem grande, bem agressiva, porque eles vão trabalhar com televendas, vão trabalhar com, vendas externas, vão trabalhar com pessoal de apoio a vendas, então também é bem legal, é uma oportunidade boa para quem queira trabalhar, são nos distribuidores. E depois o distribuidor, o caminhãozinho vai para o varejo, vai levar lá para o supermercado, até depois chegar na mão do consumidor. Então esse é um dos exemplos de cadeia de distribuição, tá. Depois ali no outro desenho também, né, veio aí o nosso fazendeirinho, né, que vai fazer o processo de plantação e colheita, né, depois vai para o caminhãozinho, então o envio desse produto para indústrias de processamento. Depois então, quando chega na indústria, né, a gestão de pedidos, né, o compras, que a gente já falou ali adiante, que também dentro do processo de logística é de suma importância, que é justamente aquilo que a gente já falou antes, né, comprar bem para poder vender bem. Dentro do supermercado que eu estava fazendo uma consultoria, eu vou trazer um case só. A moça que estava fazendo compras, ela comprou, eh, 200 caixas de água de coco, no inverno. Então, assim, ela errou, né, foi um erro. Eu acho, quero muito crer que não foi proposital,
mas foi um erro que trouxe para a empresa um possível prejuízo, porque não tinha onde escoar numa cidade do interior, dentro de um mês, 200 caixas de água de coco, né. Água de coco é o tipo da coisa que tem um consumo baixo, até tem um apelo grande, tem bastante gente nessa linha fitness e tal, mas é um produto caro, né, e que dependendo do local e do público onde ele está sendo ofertado, não vai ter quase saída. Então, o que que a empresa teve que fazer? Teve que daí entrar a parte de marketing, para bolar toda uma campanha de marketing, me faltou o nome agora, já lembro. Merchandising para buscar espaços dentro do supermercado, montar uma ilha atrativa com, né, com coisas de coco, assim, verdes, sei lá, não me lembro o que que eles colocaram. Então teve toda uma movimentação adicional de uma coisa que não seria necessária caso ela tivesse comprado o número certo, né, porque a empresa já tem mais ou menos uma ideia do que vende de cada produto, né, então provavelmente foi um erro, né, então ela comprou mal no sentido de ter comprado muito, mas às vezes compra mal no sentido de comprar caro demais, né, enfim. Então comprar bem é um dos processos que são importantes. E aí, como eu disse, daqui um pouquinho lá o início do processo, comprou super bem, bah, fez assim uma venda, uma compra de achado, mas aí ela com essa compra economizou 10, vamos supor, tá. Depois chegou lá no final, um processo de distribuição mal feito, teve um custo de 20, ou seja, a empresa perdeu, ganhou lá num primeiro processo e teve, né, perdeu no último processo, todo o esforço lá do comprador foi por água abaixo, né. Então por isso a importância de todo o processo em cadeia ser bem feito, porque senão perde total o valor, né. Manufatura, né, que então depois entrar ali para a parte, né, de justamente de registrar os lotes, né, enfim, fazer toda a parte do processo dentro da indústria, para depois ir então para o armazém, né, entrar na parte de gestão do armazém, parte de estoque, conferência. Depois então para as vendas, né, vendas, distribuição até chegar, né, no consumidor final. Depois, eu coloquei uma terceira imagem, tá, que ela tá um pouquinho maior, se vocês viram ou depois forem ver, que aí foi uma imagem que eu busquei de um processo um pouco maior de distribuição. Alguns são mais simples, vão passar por poucas cadeias ou por poucos estágios, digamos assim, poucas paradas, e outros são mais complexos, né. Então nesse aqui, por exemplo, ele vai passando, né, produtor, aí vai ali o produto, o leitinho vai para uma caixa, que vai para um pallet, do pallet ele vai sair, né, para o caminhãozinho, para a transportadora, daí ele para num primeiro distribuidor, depois desse primeiro distribuidor ele sai novamente em transporte, é colocado em pallet, vai para um centro de distribuição, depois ele já é transportado novamente, larga as caixinhas dos produtos daí na loja para chegar no consumidor. Então, dependendo do produto, ele pode passar por mais estágios de distribuição do que um outro. Principais problemas enfrentados no setor, tá? Eu trouxe aqui alguns, tentei colocar o que é mais corriqueiro e sabido, assim, do setor, né. Então, número um, acidentes nas rodovias e tombamentos, né. Eh, Como eu disse lá no início, as nossas rodovias, a grande maioria não é de boa qualidade. Quando se trata de interior, a gente já viu, assim, na TV, né, aquelas estradas de chão, né, de chão, barro, ponte caindo, só passa um caminhão por vez, enfim. Esse tipo de coisa que infelizmente a gente vive no Brasil, é porque eu disse também, né, até por a gente ser de tamanho continental, então, às vezes uma distribuição um produto chega em cidades minúsculas, né, só que às vezes para chegar nessas pequenas cidades, o acesso não é tão fácil. Então o que que seria uma solução, né, programas de prevenção de acidentes, né, porque na verdade, assim, as empresas têm que se adequar, porque também não tem como ficar esperando que algum dia governos vão arrumar aquela estrada, então quem tem que buscar formas, né, prevenção de acidentes são os próprios as empresas, os caminhoneiros, né. A gente trabalha aqui no Brasil também com bastante caminhoneiro autônomo, né, então tem os caminhoneiros aí das transportadoras, das empresas, porque às vezes a distribuição ela é, interna também, né, tem empresas que não terceirizam essa distribuição com transportadoras.
Então é a própria empresa que busca essas soluções, né. Então, programas de prevenção de acidentes, né, que minimizem as causas, porque claro, nem sempre esses acidentes ou tombamentos, né, são necessariamente em função de estradas ruins, às vezes até questão, né, de direção, preventiva, né, de profissionais qualificados, de questões de saúde na empresa, né, enfim, uma série de coisas que podem resultar em acidentes, né, não necessariamente problemas de estrada também. Roubos de cargas e extravios, né, então, também, né, a gente sabe que infelizmente a gente vive aí muito inseguro nas estradas, como em vários outros locais, né, e roubo de carga é uma coisa normal, né, normal não é nenhuma novidade, assim. Então, algumas alternativas e soluções, né, centrais de monitoramento, buscar rotas mais seguras, porque às vezes a empresa, no sentido de otimizar a entrega, ela sempre vai tentar fazer a melhor rota, no sentido de ser a rota mais otimizada, mais rápida ou com menor, sei lá, com menor pedágio, o que quer que seja. Só que em alguns momentos talvez seja mais interessante até a empresa pensar numa rota que possa ser a mais longa, mas ao mesmo tempo a mais né, mais segura. Aí claro, aí tem que ver o que que a empresa leva em consideração, né, mas às vezes essas reflexões, assim, do que acha que é o melhor, não ser exatamente o melhor, né. Colocar sistemas de iscas de carga, que são alguns sistemas, por isso que eu disse que está entrando muita tecnologia para auxiliar a parte de logística. Esses sistemas de iscas de carga são, sabe, como se fosse, assim, de uma maneira mais simplificada, aqueles toquinzinhos, não sei bem como é que chama, que tem nas lojas, lojas de roupa, até em supermercados, que nas lojas de roupa são redondinhos, maiores, no supermercado, como os produtos são, menores, eles são como se fossem umas etiquetinhas, né. É mais ou menos aquilo ali de uma forma um pouco mais otimizada, digamos assim. Então, assim, eles têm bateria, eles duram até 60 dias, né, eles têm rastreador, são monitorados por softwares, podem ser colocados em carga seca, congelada, enfim, todo tipo de carga. Enfim, então eles são rastreadores, né. Então é uma das tecnologias, né, que vem aí a somar, que podem ser compradas, né, pela empresa. Imagino eu que não seja muito barato, mas esse custo-benefício a empresa sempre tem que levar em consideração, né, porque às vezes o barato sai caro, então: "Ah, não vou colocar porque é caro", aí não coloca, perde a carga toda, né. Então, sempre fazer esse custo-benefício aí para ver se de fato não vale a pena. Imobilizadores bloqueadores, escoltas, né, que dependendo do tipo de produto, às vezes o produto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na estrada, caminhões sendo acompanhados de carros de segurança, porque dependendo do produto é tão caro, é tão, importante, com um valor agregado tão alto, que vale a pena investir em vários tipos de, né, de segurança, e as escoltas vêm sendo bastante utilizadas, assim, eu já vi algumas vezes os caminhões andando com 2 escoltas, uma em cada lado ou próximas, né, enfim. E serviços de inteligência, de controle de rastreamento, bloqueadores, enfim, nessa parte tem muitos produtos aí que as empresas podem, investir, né. Falta de visibilidade das empresas, né, que é quando a empresa já não consegue mais acompanhar exatamente o produto, e hoje também tem sistemas fáceis de se implementar para isso, né, como o mapa interativo, que né, em tempo real, que nada mais é que os nossos maps aí, os nossos Googles da vida, que podem ser implementados, né, para que a empresa possa acompanhar o produto. Existem alguns softwares, né, especializados nisso, enfim, talvez de um controle mais fácil, tudo sempre com bastante custo na maioria das vezes, né, mas como eu disse, normalmente vale a pena a empresa investir. Dificuldades na contratação de fretes, né, então a melhor solução é a contratar sistemas, centralizados, né, que são sistemas onde, de forma automatizada, a empresa joga ali a sua rota, os dados, e aí esse sistema já vai fazer a busca automática das melhores empresas, dos melhores, das maiores transportadoras, enfim, para que ele contrate naquele momento, né, então isso já é feito de uma forma automática. Já alerta também, né, sobre veículos perto para gerar melhor agilidade.
E também a questão da produtividade ali nas decisões, né, que é quando a empresa tem que utilizar dessa inteligência, dessa organização e planejamento para coisas, né, mais simples, mas que vão ter importância lá no final, como por exemplo, né, hã, o recálculo de previsão de entrega, conseguir manter a comunicação para gerar um menor custo, um exemplo disso é nas questões de estadia, né, então os profissionais que viajam, né, os motoristas, eles trabalham sempre com as questões de custo e ajuda de custo, por quê? Eles têm que pernoitar, eles têm que tomar banho, eles têm que tomar café da manhã, almoço, tarde, tudo isso tem um custo alto, né, mas é uma necessidade do profissional para que ele possa trabalhar com eficiência. Então, assim, às vezes para tomar um banho, num posto de gasolina onde o banho seja cobrado, e aí consequentemente são banhos bons, era uma vez o motorista tinha me falado em algo em torno de R$ 25 só para tomar o banho. Então acaba que essas diárias custam caro para a empresa, né, e daqui um pouquinho, se a programação está mal feita, esse motorista vai ter que parar 4 vezes, e ele poderia parar 3, vamos supor, né, nesse caminho dele entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Então, na verdade, assim, planejamento no setor de logística, ele é fundamental. Previsão, de entrega fora do prazo combinado, né, que aí também entra a solução, o geoposicionamento, que também é esses sistemas de acompanhamento em tempo real da carga. Facilita, então, na tomada rápida de decisões, porque se por acaso estiver fazendo esse acompanhamento e por algum outro motivo, hã, a entrega acabar, chegando fora do prazo determinado, né, a empresa já consegue ver que vai chegar atrasado e já consegue tomar decisões para tentar minimizar esses problemas, né. Dependendo, não vai ter muita solução, mas, por exemplo, um aviso ao cliente, né, dizendo que, enfim, teve problema, e às vezes só isso já é válido, né. Um exemplo é o que a gente está passando nesse momento aí, agora nesses 2 dias aí, né, os caminhoneiros estão paralisados, então daqui um pouquinho uma entrega que estava prevista para uma data acaba atrasando aí no mínimo 2 dias em função de problemas que não estavam previstos, né. Quando os caminhoneiros fazem essas paradas aí, enfim, a gente já viu outra vez, né, e aí é que a gente vê a importância desse profissional trazendo mais para aquela questão, né, do início de às vezes, as pessoas não valorizarem a própria função, o próprio trabalho, né, porque quando os caminhoneiros param, o Brasil para, né, começa a não chegar alimento na mesa, remédio, né, daquela outra vez começou a faltar, eu tomo um remédio, hã, diário que faltou para mim, né, então não chegou a faltar, mas quando eu fui comprar já não tinha, e eu tinha para mais alguns dias, sorte que para aqueles dias naqueles dias acabou, enfim, encerrou ali o protesto lá, a paralisação, e eu não fiquei sem o meu remédio. Mas só para a gente ter ideia, né, do quanto uma paralisação de caminhoneiros pode gerar, hã, problemas, né, para a gente ali consumidor final. Hã, avarias às cargas, né, então, existe muitas avarias às cargas, eu já tive também a oportunidade, talvez vocês de estar passando aí numa viagem e ver um caminhão tombado com vários produtos, quebrados, enfim. Esses produtos normalmente a empresa tem seguro, né, para esses produtos, mas claro que é a mesma coisa, ela vai entrar em todo um processo, né, de acionamento de seguro, enfim, deve ser um processo bem pelo menos um mínimo de complicação, assim, né, e aí já vem essa questão também, tá, ok, tinha seguro, mas retira o caminhão da faixa, certo, volta o caminhão para o ceder, carrega com nova carga, até ele carregar, ele todo o outro processo já teve que ter sido feito, né, aquilo que a gente falou lá em cima de estoque, armazenagem, barará, atrasa a entrega para o cliente, daqui a pouquinho esse caminhão já estava quase chegando, né, então, para isso a empresa pode investir, né, em indicadores de performance, né, que é os KPIs aí, né, para poder, gerenciar, né, hã, essas possíveis perdas aí. Existem alguns produtos que precisam, né, ser armazenados, precisam de, como chama, de temperaturas, né, eles precisam ter um armazenamento específico para temperatura, tem que ser refrigerado, né,
tem que ter uma temperatura ideal. Então, assim, a empresa tem que ir criando indicadores para monitorar essas peculiaridades dos produtos que estão sendo entregues. E, na medida do possível, conforme vai tendo recorrências, a empresa consegue ir melhorando esses controles, né. Então, por exemplo, da outra vez que o caminhão tombou foi na estrada tal. Bom, então ela já vai avisar o motorista dela que naquela estrada ela tem que tomar mais cuidado. Outro tipo de problema que pode ter é esses saques, né, então, conforme a empresa tem experiência, já vai saber que rodovia tal tem muitos saques né, em caminhões. Então, e também criando essa rotina e esse monitoramento aí, para evitar, né, as avarias. Falta de sinergia entre os times, aqui a gente já está falando de uma parte mais humana do trabalho, né. Como vocês viram, o setor de logística ele é total interligado, né, uma coisinha que vai é como se fosse uma esteira de fabricação, né. Então quando as equipes e os setores, os processos não estão interligados, é fato que as falhas vão acontecer, né. E aí é aquilo que eu estava falando, né, chega mais tarde, chega variado, enfim, né, vai influenciar diretamente lá no resultado final dos custos, do tempo de entrega, né. Então as pessoas têm que estar integradas, né, para que esse processo ele ocorra de forma muito próxima de uma parte para outra. É importante que esses profissionais que trabalham em logística, eles sejam especializados. Se algum dia vocês pensarem em migrar para essa área de logística, vocês vão estar tomando uma decisão muito boa, porque sempre tem vagas, sempre, sempre, sempre. E tem poucos profissionais qualificados, né, apesar de ter muitas vagas e até ter bastante gente, às vezes para alguns cargos, poucas pessoas estão de fato qualificadas, né. E da maneira como eu estou apresentando o setor de logística, logo a gente vai imaginando ali, o estoquista, não sei o quê, né, esses cargos mais óbvios. Mas na verdade dentro de um sistema de logística, distribuição, existem cargos altos, importantes, né, e de grandes salários, enfim, de grande projeção. A logística ela tem um plano de um plano de carreira bom, porque na verdade é um setor que tem muitos cargos que podem ser incluídos aí eh, nesse plano de carreira, né, do setor. Então, às vezes, tem alguns setores que são muito mais enxutos em termos de cargos, né, e a logística ela abre um leque muito grande. Então tem vários setores ali, vários, como é que eu vou dizer, vários momentos desse processo e cada momento pode ter cargos distintos, é como se fossem vários setores dentro de um mesmo, né. E é promissor, o setor é bem promissor e vem em grande expansão aí. O que que é importante então? Depois, né, para buscar profissionais especializados, o processo de seleção vai ser muito importante nesse momento, né, bem como o processo de retenção de talentos, porque como em tudo, em todas as empresas, às vezes tem toda uma movimentação para fazer uma seleção boa, mas depois não tem, um processo de retenção de talentos. Então eu consigo buscar alguém muito bom, que depois eu não consigo manter na empresa, e tem que começar tudo de novo, né. E de capacitação também. As empresas têm que investir forte em treinamento, porque muda a todo tempo, tem coisa nova. Então, assim, tem empresas que vão entrando tanto no automático, e aí vão reclamar que aqui ninguém para, que tem rotatividade, que não sei o quê, não sei o quê. É um ramo a logística já é um ramo que tem uma alta rotatividade. Se a empresa não investir em capacitação, ela não vai conseguir fazer o seu processo ser otimizado e ser interessante, né. Então, tem que investir em capacitação e tem que investir em programas de promoção. Se tu treina, tu consegue reter, e se tu consegue reter, tu consegue promover, e se tu consegue promover, as pessoas vão querer permanecer na tua empresa. As pessoas querendo permanecer na tua empresa, elas vão ser mais felizes. Elas sendo mais felizes, elas vão fazer o trabalho delas melhor. Elas fazendo o trabalho delas melhor, tu tem um processo, né, de logística de distribuidor e distribuição sensacional, que vai conseguir fazer o objetivo, que é essa redução de custos, a entrega, né, no prazo e, consequentemente, a satisfação do cliente. Então é tudo muito interligado mesmo.
Altos custos, de operação de logística, que é justamente quando a empresa não planejou, não se preparou, foi colocando gente para dentro, foi fazendo de qualquer jeito, né, os custos vão aumentar. Então, assim, nesse momento, quando a empresa para e se dá conta, porque às vezes nem se dá, né, mas se dá conta que os custos estão muito altos, abre o sinal de alerta ali para buscar ajuda, né. Então existem consultorias que são especializadas, né, nesse diagnóstico, e que podem fazer um trabalho muito interessante. Provavelmente o custo dessas consultorias não seja baixo, mas provavelmente compense. O problema do Brasil é que às vezes o empresário ele não tem essa visão, de enxergar uma consultoria como algo necessário, porque ele primeiro ele vai ver o custo, né, e depois ele vai pensar se aquilo vale a pena. E normalmente vão tomar a decisão por não fazer, vão tentar fazer alguma movimentação interna sozinhos, às vezes não tem essa condição, né, de fazer, não existem funcionários capacitados para isso dentro da empresa, e não vão conseguir sair daquele ciclo ali de custos altos, né. Normalmente essas consultorias, normalmente não, elas vão atacar, né, vão começar a fazer esse diagnóstico buscando aí, melhorar e levantar possíveis erros, enfim, na parte de expedição, planejamento, frotas, viagens e gestão. Má qualidade da frota, né, então, quando a empresa tem uma frota e isso é uma outra coisa que o empresário brasileiro também não vê como investimento, né, às vezes quando tu vê ele na faixa, tá aqueles caminhãozinho indo como podem, né, a pau e corda. Isso aí é ruim, porque na verdade a empresa não se dá conta do perigo disso, né, perigo contra terceiros, acidentes, né, acidente com o seu próprio profissional, seu motorista, perder o próprio caminhão num acidente, custos com seguros, enfim, né, guincho, um monte de coisa ruim que pode acontecer, porque o dono não quis simplesmente ir lá e fazer uma manutenção adequada, ou não quis comprar caminhões novos, e aí vive assim, na década passada, né. Agora, a empresa que para investir, né, em manutenções periódicas, né, mesmo quando o caminhão tá bom, deixa ele ali na garagem, né, tenha mecânicos de qualificados para fazer essas manutenções, não precisa para fazer manutenção, não precisa deixar o caminhão estragar para fazer a manutenção, né, então faz a programação dessas manutenções periódicas, né, de coisas básicas, de troca de óleo, pneu, balanceamento, freios, motor, né, enfim, coisas que são básicas e às vezes a empresa até porque tudo é para ontem, né, o ritmo dessas entregas cada vez mais rápido, assim. Então, não, essa a entrega já está atrasada, na volta eu faço a manutenção, e aí no fim essa volta já entra em outra, e aí não acontece nunca, né. E investir em frotas novas, né, então às vezes a empresa não investe, mas vai aos poucos, né, se organizando para ir conforme um caminhão já está no seu limite ali, já vai vendo se é possível comprar, faz ali né, reserva um dinheirinho para aquilo, não precisa comprar às vezes para renovar uma frota, não precisa ser tudo de uma vez, né, vai renovando aos poucos, porque também a gente sabe que tudo é custo e são custos altos, né. Então essas são os 10 principais maiores problemas que o setor de logística enfrenta. Gente, a gente está estourando aí o nosso primeiro link, né, vou fechar aqui e vamos lá para o segundo então. Não, senhora, eu achei tranquilo até agora. Deu pra entender direitinho, tô sem nenhuma dúvida. Vamos adiante então. Bom, nessa última parte, né, como eu venho fazendo, sobre todos os setores, né, trazendo aqui mais ou menos um apanhado, né, de como seria até ficou errado, acho que no materialzinho que eu mandei para vocês aqui, ficou como setor comercial, tá, mas é copia e cola ali, depois eu ajusto. Então é como ser um assistente administrativo, né, um assistente de dentro do setor de logística. Então sempre trazendo um apanhado aí para vocês, caso, né, ao final desse curso, ou enfim, durante a vida profissional de vocês, vocês almejem, enfim, tenham curiosidade de trabalhar no setor, né. Então, a logística já foi considerada, né, uma profissão do futuro, só que esse futuro já chegou, né. Então, como eu disse lá no início, repeti algumas vezes, né, o setor é cada vez mais solicitado, é cada vez mais otimizado, é cada vez mais, sistematizado, e a tendência é que só melhore, só aumente.
aumente, né, justamente por isso, porque o nosso nível de consumo aumentou bastante e a forma de consumo aumentou também. Fora isso, a gente tem aí a famosa globalização, né, que é quando a gente está ali facilmente comprando um produto da China que chega daqui a 15 dias na tua casa, né, então é um novo mundo, é uma nova visão de mundo, a gente está interligado, a gente está acelerado e a logística está vindo, né, fazendo o papel dela de uma forma muito rápida. Então, é um bom setor para se trabalhar, com muitas oportunidades, com bastante vaga, né, com salários bem atrativos até, com, bastante chances de crescimento dentro da empresa, né. Então é um setor bem interessante. Atividades, tá, que essa pessoa pode exercer, trabalhar no armazenamento, né, fazendo justamente essas questões de controle, tamanho, refrigeração, hã, condições, também no estoque é a mesma coisa, né, receber, conferir, estocar, retirar, movimentar. Embalagens também, né, verificar, pesar, embalar, etiquetar, fazer controle, daqui a pouquinho também já ser a pessoa responsável por, entradas no sistema, emissão de notas fiscais, parte de registro também, né, o processo de colocar tudo no sistema, registrar, controlar, imprimir, apresentar relatório, fazer controles, né, ter indicadores, processamento dos pedidos, né, que é justamente isso, a ordem, separar a ordem, processar, passar para o setor responsável para que ele seja, né, evolua ali dentro do processo na esteira, e depois, por fim, o transporte. Isso eu estou falando de partes do trabalho que são as partes de fato operacionais, né, mas, em volta disso tudo tem aquelas outras que eu citei, né, que é o compras, é o planejamento, é o vendas, né, que mais? Em algumas empresas podem ter outros, como é que eu vou dizer, outras tarefas, outras atribuições que em algumas não têm. As maiores vão contar aí com toda uma parte também de comércio exterior, dependendo da empresa, o setor fiscal é muito forte, tem que ser muito, acaba sendo grande, porque cada produto tem uma especificidade fiscal, né. E quando a empresa trabalha também com importação e exportação, mais ainda, porque daí a gente está falando de, quebra de barreiras, eh, alguns outros impostos que são específicos só para essa parte de comércio exterior, muda o tipo de transporte, então a gente está falando bastante de navio, de avião, né, então a parte fiscal acaba sendo bem importante. Enfim, então existem outros cargos periféricos que circulam no meio dessa parte operacional da logística. Perfil, tá, perfil desses profissionais de uma forma geral, né, o setor ele precisa de pessoas com uma visão ampla, estratégica, sistêmica, que consigam enxergar o todo, né, justamente porque esses processos eles são interligados de ponta a ponta. Sempre visando com a visão no cliente final, então, às vezes, também, a pessoa tem uma função ali interna dentro do processo de logística, e ele não consegue entender que ele é parte primordial para a satisfação do consumidor final, né. Então, entender que tu não está ali só para fazer uma parte do trabalho da esteira, né, é mais do que isso, é bem mais do que isso. Principais habilidades dos profissionais, tá, da área de logísticas, e aí é que eu trouxe como assistente de logística mesmo, tá. Ter facilidade com habilidades analíticas, tá, então normalmente é um profissional que tem que ser bom com cálculos, ter uma boa noção de, eh, como chama assim, de espaço, de medições, assim, sabe quando a pessoa tem aquela facilidade que olha, assim, já mais ou menos tem uma ideia que aquilo ali é um negócio 1 por 1,40? Mais ou menos essas questões de dimensões, de cálculos, né. Planejamento estratégico, quando a pessoa então fica ali num cargo um pouco mais, estratégico mesmo do setor, que é quem vai pensar, né, na condução do processo todo, vai ver se não tem uma forma melhor de fazer, com menor custo, com menor tempo, enfim, o planejamento, como a gente falou ali, é bem importante dentro do setor, né. Trabalho em equipe justamente por isso, assim, como vocês viram, é tudo interligado, são várias etapas até chegar na entrega em si, né, então o trabalho em equipe, um trabalho harmonioso,
é de suma importância, e aí as pessoas têm que ter essa facilidade, né, de trabalhar em equipe, atenção aos detalhes, né, justamente como também a gente já falou aí de quebra, extravios. Eu não sei se vocês já tiveram também a oportunidade de ver, depois até vou buscar aqui para mostrar para vocês. Os correios estão passando inclusive aí por uma momento aí de acho que eles vão ser privatizados, enfim. Essa é a nova o novo momento que a gente tem também aí no sentido de que antes nós ficávamos dependentes dos correios, né, que era só quem fazia entregas para nós, hoje a gente já tem várias outras empresas privadas trabalhando aí nas entregas, né, e tá perdendo esse espaço, porque a gente pega lá, tem vídeos deles empurrando os negócios, né, atirando os pacotes para dentro da vanzinha de entrega. Então, assim, esses dias comprei aqui um vaso de cerâmica, ele chegou em pedaços, né, e sendo que o emissor embalou super bem e tal. Ou seja, um produto que eu paguei, né, desejei, queria muito, chegou avariado e não tem o que fazer, acabou, perdeu, perdeu, comprei, paguei, não tem mais. Por quê? Porque simplesmente eles não têm essa preocupação, né, com as questões da integridade do produto. E a empresa privada já tem, por quê? Porque ela sabe que se ela não fizer aquilo bem, ela vai perder para o concorrente, né, e hoje temos muitas empresas privadas, de fato, concorrendo, né. A gente tem aí em Porto Alegre o CD da Amazon, a gente tem o CD do Mercado Livre, enfim, uma série de centros de distribuições de empresas da FedEx, né, que se instalaram aí, que estão trabalhando com distribuição própria. Então eles sim, eles vão ter esse cuidado, porque para eles é importante. Adaptabilidade, né, justamente porque passa por muitas mudanças, tem muita tecnologia, tem muita inovação, e também às vezes por simples fato de dentro da própria empresa eles irem sempre reformulando, né, processos, mudando, melhorando, trocando peças, trocando pessoas, né, então a pessoa tem que ter essa facilidade de adaptabilidade, o ser humano tem muita dificuldade com mudanças, isso é natural, da humanidade, né, então: "Ah, vamos trocar o nosso sistema", a gente vai trocar do sistema A, a gente está pegando outra empresa aí para outro sistema. Nossa, aqui já é o caos, né, as pessoas já reclamam, não sei o quê, não querem, porque vai ser mais difícil, porque vai demorar, porque vai ter que fazer treinamento, porque: "Ai, que saco, vou perder, não sei o quê", então assim, já causa um problema, né, quando a empresa quer fazer algum tipo de mudança, mas isso é normal, é do ser humano, né, então quanto mais de fácil adaptabilidade os profissionais forem, melhor, né. Visão global, que é aquilo que eu já falei, né, visão global, sistêmica, enxergar mais do que, né, do que foi proposto, conseguir, né, ter uma visão também no sentido de não sentir, né, qualquer coisa dentro do sistema, de sentir a vontade de quando enxergar alguma coisa, uma melhoria, ir lá e repassar essa ideia, né, enfim. Antenado e atualizado, justamente porque essa pessoa, ela pode também acompanhar toda essa evolução, ela pode buscar informações, ela pode ir fazendo cursos paralelos, né, então assim, estar antenado na área de logística é bem importante, porque ela vai estar em constante mudança e atualização, até para o seu próprio bem, né, daqui a pouquinho quanto mais atualizado, mais ligado tu tiver, mais chance tem de crescer, se tu conseguir colocar esse teu conhecimento em prática, tu conseguir mostrar para um superior que tu tá por dentro, que tu tá, né, buscando melhorar, trazer ideias. "Ah, se eu fiz um curso em casa e descobri isso, o que que tu acha, meu gestor, da gente implementar?", né, enfim. Então é bem importante. Requisitos técnicos, né, então o básico aí, que é o que vocês estão fazendo, que é ter essa formação na área administrativa ou de logística, né, ou como eu coloquei ali no exemplo, alguma coisa de economia, comércio exterior, qualidade, enfim, aí são esses periféricos que eu disse, né, que circulam aí na volta do setor de logística, dependendo do que se faz, né. Domínio do pacote Office, que eu sempre coloco, né, pessoal, porque na verdade hoje é o básico, é tu conseguir mexer ali com Word, Excel, enfim. Para o sistema de logística, Excel fundamental também, principalmente se a empresa for de pequeno e médio porte, porque pode ser que não tenha sistema, né, e aí então o Excel é o cara da vez ali, né. E aí é como eu digo também, o Excel ele pode ser muito básico, mas o Excel ele pode ser monstro, assim, o Excel, quando a pessoa sabe fazer ele avançado, ele se torna praticamente um sistema, né. Então ele é muito útil, muito capaz. Então a pessoa que domina, né, o pacote Office tá pronto para começar no setor de logística. Comunicação verbal e escrita, né, que para esse setor também é bem importante, é tudo precificado, é tudo com relatórios, tem as notas fiscais, né, então assim,
ser atento e ter facilidade, né, de se comunicar e de leitura e ser atencioso, porque às vezes também vai ler e já lê rápido, quando vê aquela caixa já está passando, já foi, e aí a informação foi errada, né. E idiomas, o setor de logística, conforme a pessoa for evoluindo, o idioma vai ficando cada vez mais importante, né. Então, justamente por isso, porque é uma empresa que pode crescer, é uma empresa que pode trabalhar com fornecedores, né, estrangeiros, pode trabalhar com comércio exterior, pode trabalhar com produtos importados. Então, às vezes, o mínimo entendimento de, né, de idiomas pode ser importante, inclusive para quem trabalha lá, na esteira mesmo, né, no processo de distribuição. E para quem ambiciona crescer dentro do setor de logística, mais ainda, né. Então, quando a pessoa entra, vai entrar lá no início né, do processo, mesmo que não tenha o idioma, vai pensando, né, em investir naquilo, conforme tu for te organizando financeiramente, se a tua ideia é crescer dentro da empresa, investe em idiomas, porque vai ser importante para realmente conseguir chegar onde tu quer. Áreas de atuação, tá, então, na verdade, praticamente tudo, tirando aí serviços, né, que não vai ter o físico, o resto tudo dá. Então ele pode trabalhar em centros de distribuição, empresas de encomendas, transportadoras, pode trabalhar em portos, né, tem bastante cargo para trabalhar em porto. Normalmente quem trabalha no setor portuário também ganha bem, são poucos profissionais qualificados, então tem bastante oportunidade. Terminais de carga, setores do comércio, setores da indústria, né, setores de imóveis, enfim, eu coloquei aqui imóveis, mas tudo que a gente pensar que é físico, né, vai precisar ter a sua logística aí. Questão de salários, tá, pessoal, então trouxe aqui a média do salário de um assistente de logística. Então, a nível Brasil, larga em 1.100, cento e poucos, e termina ali em 1.800. A nível Rio Grande do Sul, mais ou menos a mesma coisa, né, larga ali em 1.100, também vai chegar em 1.800. Esses salários que eu trago para vocês aqui, eles são sempre médios, tá, regionais e, como é que eu vou dizer, de uma certa forma, talvez até um pouco pessimista, tá, porque eu trago para vocês o básico, mas é possível que tenha empresas trabalhando já com salários bem mais interessantes, tá. Por exemplo, um estoquista, hoje, ele está saindo, pelo menos aqui com os meus clientes, tá, e aí eu posso falar para vocês de 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 assim, sabendo o que eu estou falando, o estoquista no primeiro nível já está saindo com 1.600, 1.700, ou seja, essas, estimativas que eu venho trazendo para vocês aqui de todos os setores, elas podem estar um pouco pessimistas, tá, elas estão atualizadas, mas pessimistas, né, mas ao mesmo tempo uma média. Claro, é como eu disse, vai depender muito de estado, de cidade, de setor, de ramo, de nível, e às vezes aquilo também, assim, para motivar vocês, né, daqui um pouquinho o salário não é tão mais alto, mas aí como toda empresa tem, né, os variáveis, às vezes tem, bonificações, premiações, não é só o setor comercial que vive disso, né, PPR no final, hã, os próprios benefícios, né, enfim, algumas outras coisas que também ali às vezes vão somar nessa nossa tomada de decisão, né, quando a gente busca aí uma vaga numa empresa. Então por isso que eu estou dizendo, assim, porque, por exemplo, essa vaga de estoque que eu estou agora, ela já está saindo ali do terceiro nível, que está nesse meu gráficozinho aqui, que depois vocês vão ver, né, então ela já está largando dali. Então, daqui um pouquinho nesse mesmo meu cliente ali, pode ser que o grade seguinte dele já seja praticamente esse que está aqui, né, o último. Então, na verdade, às vezes é um pouco pessimista essa minha a minha projeção aqui, e eu quis falar isso porque daqui a pouquinho vocês estão lá desde o início vendo todos esses setores pensando: "Nossa, mas é uma droga, né". Não, mas ao mesmo tempo não quero iludir, então eu trago aí também o mínimo, né. Mas a logística, ela é legal por isso, assim, porque ela vai pagar os salários médios, mas ela dá muita, possibilidade de crescimento e está sempre aquecida, então sempre vai ter oportunidade de trabalho, né. Ainda mais quando a pessoa tem essa questão, assim, de não se importar em começar por baixo, de querer aprender, de, né, não se importar em começar ali pelo processo, né, menor, enfim, ir crescendo dentro da empresa. Até porque ninguém começa nunca de cima, né. Gente, estamos chegando aí ao final, da minha parte aqui eu encerrei, mas quero como sempre deixar aberto para vocês dúvidas, perguntas, contribuições,
que acharam, enfim, agora o tempo é de vocês. Olha, senhora, não tenho nenhuma dúvida, porque tudo que a senhora explicou e disse era do meu antigo serviço. Legal. Fez sentido para ti, assim, então, Guilherme, algumas coisas que eu falei aí, tu vivenciou, tu conseguiu, conforme eu ia falando, tu ia imaginando, assim, dentro da realidade que tu já passou? Sim, tudo que a senhora passou é o que eu passei na empresa. Tá tudo Qual é a certo. empresa que tu trabalhava? Trabalhei na central de distribuição do Zafra. Ah, legal, legal. O Zafari é gigante, né? Então ele É, tem todo um processo. Eu já tive a oportunidade de, em algum momento, entrar dentro do estoque de uma das unidades do Zafari, né? E aí, assim, aí a gente começa a entender de outras coisas, né? Porque daí quando é alimento, na época, não sei se já faz tempo, tá? Mas assim, questões de alimento que vazava, insetos, ratos, né? Produtos mal armazenados, tinha uma questão de terceiros também, porque dentro do supermercado tem muito terceiro que trabalha e tem acesso ao estoque, muita perda, muita avaria. Então, o supermercado é um lugar que a logística ela é fundamental, mas tem muitos problemas, muitos detalhes, assim, né? Não sei se faz sentido para ti. não, faz. Lá no Zafra a questão de organização deles é muito rígida também. Uhum, Qualquer coisa, tipo, eu era do setor do carregamento. Tipo, eu carregava, tipo, eu coloquei dentro do caminhão a mercadoria tudo certa, nada variada, não é mais problema meu. Aí chegou na loja, o culpado é o motorista. Aí os conferentes na loja tiram, faz a conferência, vê o que está danificado, manda de novo para a CD, que a CD separa e manda aquela quantidade que foi avariada. uhum, sim. O... Aí deixa eu te aproveitar para tirar uma dúvida, se tu sabe, porque foi uma coisa que eu fiquei na minha cabeça. Esses dias eu estava num Bourbon e o profissional vinha vindo com uma paleteira, e Tá, quando ele foi entrar no corredor, ele no início do corredor tinha uma prateleira com, sabe aqueles Nescaizinhos, assim, não sei, não é essa marca, não é esse nome, mas é uns Nescais, assim, dentro de vidrinho, tá. e ele bateu e aquilo veio abaixo, aquele negócio com todos aqueles Nescauzinhos, e sujou, quebrou tudo, me deu uma pena, assim, porque, é aquelas coisas que a gente perde o chão, né? Mas Sim. aí, só para ver se tu sabe, eu fiquei pensando, falei pro meu marido, será que ele paga por esse tipo de coisa? Será que ele tem que reembolsar? O que que acontece, né? Porque eu não me lembro, mas eu acho que ele não era terceiro, eu acho que ele era funcionário Ah, do Bourbon. senhora, se for funcionário, ele tem que explicar como ocorreu, entendeu? Se foi acidental, ele não paga. Foi acidental, tadinho, quando ele foi girar Ah, então. Quando ele foi girar, acho que ele calculou errado ali, dimensionou errado a Não, voltinha dele não, ali. não, E o não. negócio estava bem na esquina também, né? Esse tipo de coisa que quebra fácil assim, não era legal estar tão na entrada ali, né, do corredor. Não, não é que eu saiba, lá na CD, quando a gente faria uma avaria, não era pago, mas na loja eu não já sei como é que funciona, mas acho que não é cobrado, não. Sim, sim. Mas é isso, gente. Que bom que vocês, né, que tu, Guilherme, já teve essa experiência aí, porque é legal quando tu consegue unir, assim, a prática à teoria, né, porque aí fica tudo bem mais claro. Certo, gente? Terminamos uns Certo? minutinhos hoje aqui, então. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Desejo um bom final, um bom feriado. Que se não vão trabalhar, descansem, né? E só lembrete, tá? Eu acredito que eu vou dar um teminha ali, coloco no grupo entre hoje, amanhã, enfim, quando eu puder. E na aula que vem, terça-feira que vem, seria dia 15, tá? Mas como dia 15 é feriado, o professor Roberto, inclusive, já colocou ali no grupo, nossa aula vai ficar para o dia 16. Certo, pessoal? Certo, senhora. Legal. Obrigada. Boa noite para vocês. Até a próxima. Boa Até. noite, Sora. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.